Seguindo então, o terceiro exemplo, nós temos aí o exemplo do sujeito indeterminado, né? Quando não vai aparecer, quando não aparece, na verdade, o agente da passiva. Então, por exemplo, num caso, enganar-me-ão, é isso mesmo, enganar-me-ão, caso de mesóclise, né? Lembra que eu falei na sala de aula da posição do pronome, né? Em relação ao verbo, a gente tem aí um caso aqui, por exemplo, de mesóclise. A gente tem a próclise, ênclise e mesóclise, né? Então, aí na voz ativa, como é que ficaria essa sentença? Enganar-me-ão, eu serei enganado, né? No caso, eu serei enganado. Então, aí nesse exemplo, a gente tem um sujeito indeterminado, né? E não aparece, na verdade, quando não aparece um agente da passiva, certo? Eu serei enganado, né? Não tem agente da passiva. O agente da passiva, na verdade, é indeterminado. Quarto exemplo, então, com um tempo composto. Aí ele vai falar, eles têm cometido erros. Ó, eles têm cometido erros. Logo abaixo, a seguir, erros têm sido cometidos por eles. Erros têm sido cometidos por eles. Erros têm sido cometidos por eles. Aí ele faz uma observação em relação a isso, né? Esse sido aqui, na verdade. É esse sido. Que ele fala assim, a passagem do verbo da forma ativa para passiva faz-se com o acréscimo do particípio sido depois do auxiliar, nesses casos, né, de verbo de um tempo composto, né, no caso, um tempo composto. E no exemplo 5, deixa eu só apagar aqui, no quinto exemplo aí que nós encontramos, no deixara, ele vai falar o seguinte, com o pronome ser apassivador, né? O pronome ser enquanto apassivador. Aí temos, por exemplo, uma estrutura com sujeito indeterminado, né? Eu sei que no sujeito indeterminado, o meu verbo tem que estar na terceira do plural. Então, aqui eu tenho, por exemplo, na voz ativa, alugam casas, né? Na voz passiva, alugam-se casas, certo? O agente da passiva aqui no caso, né, o sujeito indeterminado, não sei quem é, né? A indeterminação do sujeito, ele vai falar, a indeterminação do sujeito assinala-se, em geral, com verbo na terceira pessoa do plural. Isso nós já sabemos, né? Da mesma forma, se quiséssemos passar para a voz passiva um verbo de oração de sujeito indeterminado, bastaria ele acrescentar, né, que acrescentássemos o pronome se. Certo? Então, aí a gente tem alugam casa, alugam-se casas. Aí ele bota, por exemplo, o vende também, né? Vende este... Vendem, desculpa, na terceira também. Vendem este apartamento. No caso, né? Vendem este apartamento. Acrescenta o pronome passivador se, né? Vende-se este apartamento. Certo? Vende-se este apartamento. E aí ele menciona, na verdade, ele dá uma observação e fala o porquê desse verbo estar no singular, né? Aqui o verbo fica no singular porque o sujeito da passiva está no singular. Então aqui nesse caso, né? Vendem este apartamento. Este apartamento é vendido, né?
vende-se este apartamento. Então, o sujeito, né? O sujeito aí está no singular, né? O sujeito da passiva está no singular. É por isso que o verbo também está concordando no singular. Belezinha? Então,